Constituição Federal do país garante o direito à segurança pública. O que tem sido feito para que ele seja assegurado? E como a sociedade pode agir quando se sente lesada? Para falar sobre a segurança pública, convidamos o especialista em segurança pública, Guaraci Mingatti, e a professora de Direito Penal, Soraya Mendes. Mas antes, você acompanha com a gente uma matéria sobre o tema de hoje. Está no artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade. Mas na prática, quando começa e quando termina a responsabilidade do Estado? Quando o Estado tem a obrigação, tem o dever da proteção do cidadão, e se não houver essa proteção e ficar caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, nesse momento o Estado pode ser obrigado a reparar o dano. Uma das ações do governo para diminuir a violência foi a criação do Estatuto do Desarmamento, uma maneira encontrada para educar a população e também diminuir a quantidade de armas nas ruas. Já foram entregues de forma voluntária 600 mil armas na campanha nacional do desarmamento. Doutora Soraya, como é que a Constituição trata esse tema? Olha, na verdade, dentro de uma série de direitos fundamentais que estão previstos já na cabeça do artigo 5º, nós temos também um direito fundamental de todos e todas, que é o direito à segurança. Esse direito ele não está previsto só no texto constitucional, ele está previsto em todos os tratados internacionais. A Declaração Universal de Direitos Humanos trata sobre ele, a Convenção Americana de Direitos Humanos também trata sobre essa questão, sempre no sentido de dizer que trata-se de um direito fundamental. Agora, o que o Brasil tem feito de correto e de errado para garantir efetivamente esse direito? Vamos para a parte prática? O Brasil não tem feito. Porque não é que nós fizemos nem correto nem incorreto, nós não fizemos. Desde a Constituição estabeleceu que nós temos uma das falhas. Tem duas polícias estaduais, certo? Civil, que é a polícia judiciária, e a militar, que é preventiva, ostensiva e preventiva. Isso não existe. Você ter duas polícias exercendo trabalhos diferentes na mesma circunscrição acaba criando problemas. Porque não se conversam? Não se conversam, tem uma rixa muito grande. A todo momento, você tem uma briga por causa de que uns têm uma formação militar, outros uma formação mais jurídica, e essa briga é perene. Nos estados, principalmente nos grandes estados, onde as polícias são antigas, isso acontece todo dia. No dia a dia você vê essa briga. Então, nós não mexemos nisso, e a gente precisa mexer. O oficial da PM, ele muitas vezes se vê como mais um soldado do que um policial. Enquanto muitos delegados se veem mais como um juiz de primeiríssima instância. Então, não conseguem conversar. Não dá para conversar. Doutora Soraya, isso se conserta na área jurídica? Não, na área jurídica não, no sentido de que alguma legislação traga alguma forma de resolução desse conflito, de diálogo, não. Isso é uma modificação cultural, é uma forma de compreensão do seu papel, que é o caso que o Guaraci mencionava, do delegado, é o caso de compreensão ou até mesmo de convencimento de todos e todas de que tipo de polícia nós queremos, né? Então, essa é isso está num outro campo que não é o campo do direito, digamos assim, legislado. Eu acho que no campo de concretização de direitos, de construção de direitos, poderíamos até dizer que sim. Mas naquilo que é legislado, não tem lei que vai resolver isso. Né? O que a lei pode ajudar? Você pode tirar essa divisão que existe constitucional. Ou seja, você pode, em vez de ser polícia civil e polícia militar, ser polícia única, ou ser polícia regional, ou ser polícia municipal, você pode modificar isso. Mas não adianta só modificar a lei, você tem que modificar a cultura e modificar o entendimento que cada um tem da própria função, certo? Porque nenhum deles se vê como uma pessoa que vai fazer o trabalho do começo ao fim. Todos falam, eu vou fazer só essa partezinha. E aí não funciona, não funciona.
E a gente tem aqui, nesse meio todo do conflito, polícias, a gente ainda tem questões institucionais que ainda trazem outro incremento, que hoje ainda são as disputas. Polícia Civil, Ministério Público, ou seja, sim. até onde vai a competência de um ou outro. Então, todas essas questões, elas estão dentro desse complexo todo de dificuldades que se tem de tratar com a temática de segurança, de se ter, pelo menos na minha percepção, uma política que seja uma política vamos concertada. Pensar né? Um caso concreto. Houve o flagrante, a PM prendeu. Vai encaminhar para o delegado, que aí vai decidir se aquilo é flagrante de fato ou não, para encaminhar, e o Ministério Público vai decidir se houve ou não o crime, se vai fazer ou não a denúncia. Tudo isso implica uma série de decisões ao longo do tempo, ao longo do procedimento, com pessoas de instituições diferentes e que muitas vezes não se dão bem. E todo esse caminho onera e torna menos célere o processo, né? Sim. Com certeza. Tem a questão da celeridade, sim, mas talvez mesmo da eficácia, né? Da precisão. Da precisão, de como esse procedimento todo pode ser feito de uma forma mais democrática. Eu acho que talvez essa seja, né, talvez seja um norte. Onde nós devemos efetivamente buscar um socorro no momento em que se necessita, de que maneira esse socorro virá de forma eficaz. Porque toda vez eu faço esse remendo, porque toda vez que a gente fala em celeridade na área penal, a gente sempre está tratando com um terreno perigoso, porque a celeridade ela sempre pode dar a entender que, olha, nós vamos tratar essas questões de uma forma mais rápida e aí talvez até chegar a punições que não seriam adequadas. Então, mas a eficácia, sim, é ver de que forma realmente são investigados os crimes no Brasil, de que, efetivamente, quantos desses crimes chegam ao judiciário, que tipo de crimes são punidos efetivamente pelo judiciário. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 500 mil presos, ou seja, 500 mil pessoas custodiadas no Brasil. Disso, metade, 240 mil, são presos pelos crimes contra o patrimônio. O que é patrimônio? Furto, roubo, latrocínio, que seja extorsão, estelionato, esses crimes. Mas destes 240 mil, 70 mil é por furto. Aquela senhora, aquela moça, aquele rapaz que praticou um pequeno furto, esse rapidamente está dentro do sistema carcerário. Esse rapidamente foi selecionado. Por quê? Porque o sistema é para isso. Agora, se você pegar do rol desses 508 mil presos, nós temos 1.000 que são presos por crimes de colarinho branco. Nós temos que cuidar dessa questão da investigação, porque a investigação que não existe favorece mandar para a cadeia somente aquele ou que é criminoso primário, certo? O primeiro crime que ele cometeu, ele faz tudo errado e vai preso. Ou então aquele que é simplesmente pobre e não tem meio de defesa nenhum. Esse é o nosso problema. Ou se quer proteger algumas outras vítimas. Por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande com relação aos crimes de ameaça. Bom, ameaça, se eu chego aqui para o Guaraci e digo assim, olha, vou te matar, o Guaraci talvez nem me dê bola, e se me der bola, bom, vai até a delegacia e registra a ocorrência. Agora, uma ameaça num contexto de violência doméstica é diferente. Porque, na regra geral, quando o homem diz eu vou te matar, ele acaba realizando isso. As mulheres vão até a delegacia, registram a ocorrência e isso fica. Quantas vezes nós vimos na TV, por exemplo, o caso da Elisa Samúdio, quantas vezes ela foi da delegacia de polícia e disse, estou sendo ameaçada, estou sendo ameaçada. E diversos outros casos célebres que nós conhecemos. Então, essa é uma dificuldade realmente. Tem de haver investigação. Agora, para isso, a gente também precisa reduzir esse sistema. Ou seja, reduzir a possibilidade do sistema selecionar aqueles que são o seu mercado prioritário. Sim. Então, tem que reduzir crime contra o patrimônio, por exemplo, que é o furto, especificamente o furto, que não é o crime com violência ou grave ameaça. Esse tem que reduzir. Né? Por exemplo, se você trabalhar a questão do furto de veículos, aquela quadrilha especializada em furto de veículos, aí é uma coisa, aí é o criminoso profissional. Agora tem o furto ocasional, o furto do famélico, esses são pegos. Essa é aquela que entra na loja X, Y, Z e leva, como ele disse, fosse um shampoo ou uma peça de roupa íntima. Essa é pega no sistema. A gente precisa pensar em outras formas de solução desse conflito que não necessariamente levar essas pessoas para dentro do sistema. Da questão da ameaça, nós temos uma dificuldade aí que não havia. Porque quando havia, há 40 anos atrás,
quando havia ameaça ou espancamento da mulher pelo marido e tal, havia uma forma não legal, mas usual, que o delegado chamava o marido ali, dava uma bronca e deixava ele um dia no xadrez. Ilegalmente, total. Agora, nós não temos, nós tiramos aquilo que não podia acontecer, mas não substituímos por nada. Então, vou pensar no caso da Samúdio. Ela se queixou várias vezes, aquilo virou boletim de ocorrência. Não há um sistema judiciário que possa chamar o sujeito que está ameaçando, falar para ele, falar, ó, fizer alguma coisa, nós sabemos que foi você. Ou seja, o sistema tem que substituir aquilo que era ilegal, que era feito por baixo dos panos, por uma coisa que faça parte dele. Porque é evidência. O sujeito ameaçou, você não vai pegar ele, condenar ele à cadeia, porque ele não, na prática não fez. Mas ele tem que saber que aquilo aconteceu, que o sistema está de olho nele, que se ele fizer alguma bobagem, ele vai ser pego. Mas ele não vai saber disso. Eu gostaria de saber dos senhores, quando o sistema não é eficiente, se cabe aí uma ação reparadora. Mas em instantes, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Fórum de hoje. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre segurança pública. Doutora Soraya, quando a segurança deixa de existir por uma falha do Estado, no seu entender, cabe uma ação indenizatória? Por exemplo, nós citamos o caso, a senhora citou o caso da Elisa Samúdio. Ela esteve algumas vezes dizendo que estava sendo ameaçada e acabou terminando da maneira que nós sabemos como terminou. Caberia à família dela culpar o Estado por esse final? Pois é, essa é uma situação bastante difícil de ser respondida, dadas as circunstâncias que cada caso vai exigir, né, em termos de análise, enfim. Se não me falha a memória, nós já temos alguns momentos em que o judiciário foi provocado nesse sentido, né? É muito difícil você ter um sistema voltado também para a indenização contra o próprio Estado em função da não prestação da segurança, né? Esse direito fundamental, enfim, ele tem contornos bastante elásticos que seria um pouco mais difícil de você exatamente determinar. Nunca veda, ou seja, nunca está fechado, não está fechada a porta, porque isso é possível de ser pleiteado. Agora, a possibilidade de uma vitória nesse sentido, no meu entender, já seria muito complicada e eu acho que talvez traria mais problemas realmente do que uma solução efetiva. Veja, atualmente nós temos um sistema que é assim, muita gente morre no sistema carcerário, ou seja, a gente morre estando sob a guarda do Estado. Mas aí eu acho que cabe indenização. Não cabe indenização, mas a possibilidade de você conseguir várias ações não progridem. Então, o nosso sistema não está contemplando isso. Aquilo que o Estado tinha que fazer e não fez, quanto a caber a indenização, eu não tenho dúvida. Mas o problema é que nosso sistema não está conseguindo dar conta do que já existe. Daquilo que, no meu ponto de vista, é líquido e certo. Tá? Mas o sistema não está dando conta disso. Se você tiver alguns ingredientes a mais, eu acho que aí a gente vai abarrotar, porque a quantidade de pessoas que são roubadas, ou num local onde supostamente isso acontece sempre, comércio que é roubado 4 ou 5 vezes, que caberia isso, porque se você foi roubado um dia, deu a queixa, no dia seguinte é roubado também, o Estado deixou de proteger, né? Sabia que aquilo... O número de casos desse é muito grande. Eu acho que a gente simplesmente ia abarrotar o judiciário. O mais importante do que a gente ter ressarcimento daquilo que aconteceu é impedir que aconteça de novo. É nós montarmos um sistema eficaz. Bom, no primeiro bloco nós falamos também de uma quantidade enorme de pessoas que cometeram crimes de menor poder ofensivo e que hoje se encontram dentro dos presídios, que têm todas as suas dificuldades que nós conhecemos. O senhor diria que o crime organizado é o grande problema da segurança pública ou não chega a ter essa importância toda? O crime depende de onde e depende do que você considera crime organizado. Nós temos aqui alguns estados que têm uma organização criminal forte. Rio de Janeiro tem 3 ou 4 que dividem o poder dentro das cadeias. Quando alguém vai preso no Rio, depende da comunidade que ele vem, ele já vai para uma cadeia que tem gente daquela comunidade que é dominada por determinado grupo. Tá? Em São Paulo, a coisa é um pouco mais complexa ainda, porque mais de 70% do sistema, nós temos um número, tem mais de 150 mil presos em São Paulo. Esse encarceramento em massa
É o grande fator de incremento desse exército todo, que talvez em alguns momentos até constitua uma organização muito mais de bagatela, mas em alguns outros, em organizações que são poderosas, né? Tal como as que o Guaraci mencionou. Então, acredito que sim. E para isso, a nossa legislação ainda não caminha ainda. Por exemplo, nós não temos uma tipificação a respeito de organização criminosa. Então, a gente não sabe bem, até recentemente nós nos deparamos Mas elas não com são novas. Não, elas não são novas, mas o Brasil é signatário de um tratado internacional, enfim, para... Da Convenção de Palermo. Da Convenção de Palermo, mas, enfim, a legislação toda que foi elaborada é uma legislação que não possibilita que se pense ainda em termos jurídicos em organização criminosa. Quando a gente fala em organização criminosa no Brasil, a gente não está falando de um tipo penal, a gente está falando de banda ou quadrilha. O que é banda ou quadrilha? É pena de 1 a 3 anos. Então, um bando ou quadrilha, então você pensa assim, uma organização de 4 pessoas que de repente se reúne lá para roubar os carros. Vamos pensar nesse ponto, para furtar carro. Agora, quando você está pensando numa organização criminosa, você está pensando em algo de muita complexidade, com uma hierarquia, com uma forma de organização que é muito mais difícil de investigação, inclusive, de parte do Estado. Olha, né? Meu doutorado em 97 foi sobre crime organizado. Até aquele momento, procurei, não tinha nenhuma definição brasileira sobre crime organizado. Nós tínhamos que construir a definição. As definições vieram depois. Legislação, então, nem pensar. Ninguém nem tinha uma ideia do que fazer sobre isso. Então, a coisa é recente para nós, a ideia é recente para nós, mas como o crime vai evoluindo rapidamente, a gente tem que evoluir também, tem que mudar, tem que pensar de novo. Tem a linha mais dura que fala de usar o modelo italiano. O modelo italiano tem o crime de pertencer à organização criminosa. Você não precisa ter cometido o crime em si, mas se você é da máfia, da camorra, já vai preso. Se você é filiado deles. Uhum. Isso é o pessoal da linha mais dura. Tem outros que pensam em outros modelos. O modelo americano, que é um pouco mais soft nisso, não implica... Mas você tem que criar. Não interessa que modelo, nós temos que ter um modelo. Nós não temos. Usa-se brechas legais para acusar as pessoas de pertencer a essa ou aquela organização criminosa. Mas você não sabe direito o que é uma organização criminosa. Você não tem o estudo e não tem a jurisprudência. Mas nesse ponto, assim, também sempre importante frisar isso, que mesmo que nós tenhamos essa configuração jurídica de organização criminosa, é de sempre ter o cuidado de mudar a cultura jurídica também, para que não seja essa uma forma de encarceramento, de novo, daqueles que são os pequenos, que é a criminalidade de bagatela, que é, de repente, lá uma... gangue das louras, por exemplo, que aquilo, isso virou uma organização criminosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. O sistema tem que distinguir a quadrilha da organização. Tem que distinguir aquele que, dentro da organização, é o pé de chinelo, vamos dizer assim, que esse é aquele que, inclusive, tem que ser usado para incriminar a chefia, porque você nunca vai... Um chefão não põe a mão na massa, certo? Então, você nunca vai prender ele. Mas aí você prende o pequeno, está satisfeito, é o grande criminoso. Se você reparar na imprensa, Rio e São Paulo principalmente, toda semana aparece o grande líder do tráfico preso. Uhum. Todo sujeito que é preso, traficante que é preso, é o grande líder, é o maior traficante da Zona Sul, é o maior traficante da cidade. Por quê? Porque você infla a cana, que nem diz a polícia, infla a cana, mostra que é melhor do que é. Então, você está transformando criminosos de escalão de baixo ou médio escalão em grandes criminosos para dizer que fez uma grande prisão. E aí você vai enchendo a cadeia com gente que não vai estancar o problema, não vai resolver o problema, não vai fazer nada. Você simplesmente vai encher a cadeia. Você quer um exemplo disso? O sistema carcerário feminino. De 2005 para cá, nós tínhamos 5.000 mulheres encarceradas por tráfico de drogas. Desses anos para cá, de 2005 para cá, nós temos 15.000 mulheres, quer dizer, 10.000 mulheres ingressaram no sistema carcerário. O sistema carcerário feminino hoje é um sistema carcerário feminino que mais de 50% é composto por mulheres que estão cumprindo pena em função do tráfico de drogas. Agora, eu pergunto a você, pergunto agora a si, a gente conhece alguma, entre aspas, Fernandinha Beiramar? Não. São todas elas desses escalões mais baixos, elas são as fogueteiras, são aquelas mulheres que engolem um ou
a droga para poder passar na fronteira do país. Então, o sistema ele está entrando dentro da penitenciária, né, levando isso para os companheiros, enfim. Ou seja, a gente está inflando o sistema, e agora no sistema carcerário feminino também, desculpa, agora para concluir, com esse tipo de pessoa que talvez a gente pudesse pensar uma outra espécie de penalização. Que pena que a gente quer para aquela mulher que ingressou no sistema carcerário, talvez levando droga para um companheiro que precisa pagar uma dívida lá dentro. A gente quer aplicar a ela uma pena lá de 5, 10 anos de prisão e colocá-la também dentro do sistema? Ou talvez a gente consiga dar uma reprimenda com uma penalização alternativa que faça com que ela entenda que aquilo é errado, aquilo não pode ser feito, mas que necessariamente não enche de novo o sistema carcerário. Né? Nós temos alguns casos bem concretos disso. Eu me lembro de uma senhora de 65 anos que estava servindo veio para o Brasil para resolver um problema qualquer e ia levar droga para fora. Não me lembro se ela era inglesa, era europeia. Ela foi presa, uma senhora de 65 anos que não tinha nem antecedentes criminais aqui nem lá. Muito mais importante para a segurança pública como um todo é você ver, eu quero saber dela quem montou a mula, que nem a gente fala, quem passou as drogas para ela, quem contratou ela da Inglaterra para fazer isso também. Então a gente prenderia as duas pontas aqui, faria um acordo com ela, ela voltaria para casa. Mas é mais fácil você prendeu ela, fazer o flagrante, encana ela e esquece o assunto. Agora, se você fez o flagrante, ela está aqui, está sem advogado, está sem nada. Como ela vai ser atendida? Então a organização, para ela ficar quieta, vai bancar um advogado, certo? Porque assim ninguém mexe com ela. Ninguém vai ouvir da organização. Então, antes disso acontecer, você tem que pensar o que vai fazer com essas pessoas que não são do meio, que estão nisso. É muito melhor para nós, para a sociedade como um todo, não mandá-las para a cadeia, usar a informação que ela pode ter para pegar os verdadeiros responsáveis, aqueles que ganham muito dinheiro com isso. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. Infelizmente, o programa de hoje está ficando por aqui. Nós conversamos com o especialista em segurança pública, Guaraci Mingardi, e a professora de Direito Penal, Soraya Mendes. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça, hein? O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!